Organicast número 10. Para esse podcast que é 10. O podcast do seu coração, do meu coração e do coração do meu sócio Nick. Esse episódio deveria ser 9. Por quê? Porque só Jesus é 10. Como de costume, uma piada com um número. Com o número 10, exatamente. Agora aqui, vamos lá. O episódio de hoje talvez seja o mais legal até hoje. Porque é o episódio onde, de fato, a gente vai contar nossa história. Então fica com a gente que daqui pro final você vai saber como foi que a Organic nasceu. É verdade. Porque assim, ela não nasceu grande, ela não nasceu dando certo. Muito pelo contrário. Ela nasceu assim com um BO, velho, com um perrengue da vida real, assim. Então, cara, se você se ferra... Esse é o episódio do Perrengues do Pequeno Empreendedor. Nossa, Uau. tipo assim, mano, histórias de vida real aqui, mano. Como é que a gente virava à noite, nossa, alugava AP do Nick, loucura. Cara, a gente botava qualquer ideia no ar em menos de 10 dias. Mano, gente, saca só, ó, spoilers, eu vou contar detalhes disso aqui. Eu vou contar a história de como foi que o Nick se fantasiou de vaca. É sério, isso realmente vai acontecer hoje, tá bom? Então fica com a gente. Mas antes disso, vamos lá, a gente tem a nossa tradição aqui de sempre falar algo relativo ao número 10, né? Você começou já, você falou que só Jesus é 10. Exatamente. Tem a minha vez. E o que 10 significa pra você? Vamos lá. Seguindo a escalação do Corinthians de 2000, o 10 daquele time era o Edilson. Edilson Capetinha. Putz, só Jesus é 10, mas Edilson Capetinha também era 10. Fica aí. O cara que deu a sainha no Carembeu, zagueiro do Real Madrid, e colocou aquela bica no cantinho do Casillas. Cara, como é que você lembra isso e não lembra coisas importantes da empresa? Realmente, essa é a minha dúvida. Tá aí uma pergunta relevante, cara. Mas cara, o meu imaginário, ele foi muito forjado... Não, o imaginário do Corinthians, né? O Corinthians de 2000. Entendeu? Ah, Vitor, e tal coisa? Não lembro. Agora, a escala de 2000 do Corinthians. Exatamente, mas eu consigo escalar ele do goleiro até o Luizão. Quem era o goleiro? Hoje. Dida, Índio, Fábio Luciano, Gamarra, Kleber, Vampeta, Rincon, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Edilson Capetinho e Luizão. Dali. Mano, como você falou isso tão rápido? É, velho. Tá bom. Vambora. Seguindo agora pro nosso... Eu acho que vale dar um contexto que Organic não é nenhum de nós dois é a primeira empresa. A Organic é a minha terceira empresa que deu certo. Que deu certo. É importante sinalizar isso. Porque as outras faliram muito rápido. Você teve quantas antes da Organic? De verdade, não, de verdade. Ó, tipo, vamos lá. Não é que você tentou, você teve, rolou, contratou funcionário, dinheiro. Lá. Que realmente aconteceu a Caris, antiga ao Barco, a minha agência de coprodução de infoprodutos. Né? Então a gente entrava em parceria com professores, com experts, e a gente alavancava através de marketing digital, cursos online. A gente pegou essa onda em 2020. Agora, das que não deram tão certo, eu cheguei a abrir uma empresa de gestão esportiva que eu fali ela em 6 meses. A gente chegou a fazer toda a gestão do Campeonato Paulista de Futebol Americano. Como assim? Loucura. Era um contrato de R$40 mil. A gente tinha que organizar os jogos, organizar uma série de planilhas, enfim, fazer a parte de gestão do Campeonato Paulista de Futebol Americano. Isso era 2015, era um contrato de R$40 mil. A gente faliu essa empresa porque a gente não conseguiu entregar o primeiro jogo do Paulista. Inclusive, pasme, foi um dia que eu bati meu carro no carro de um traficante no Parque São Luís, aqui perto. Loucura. O cara sacou a arma pra mim, doideira. Ele levou meu carro embora. Aí fali minha empresa. Então, assim, de empresa que eu fali, eu tinha uma... Mas foi incompetência sua? Pra caramba. Pra caramba. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Entendeu? Não, mas assim, foi falta de inteligência ou foi falta de experiência de negócio? Os dois. Tá. Não, entendi. Que uma coisa Você depende entendeu? da outra, né? Tipo, uma coisa é você não ter o know-how necessário e acabar falhando. Outra coisa é se você ser incompetente. Não, então, assim, foi um pouco das duas, assim, cara. É que eu fui mais corajoso do que competente, entende? Então, assim, eu brinco dizendo, gente, que o primeiro CNPJ é pra você fechar. Assim, você abre o primeiro CNPJ, é pra dar ruim mesmo, é pra você ralar o joelho. Então, a gente crê muito que, no final das contas, cara, empreendedorismo é sobre ousadia, assim. Você não vai ter todas as respostas. Pelo contrário, quanto mais você avança, mais dúvida você tem. Essa é a real, né? O problema é quando o seu grau de competência não acompanha. Eu acho que você não sabe qual foi a minha primeira empresa. Qual foi, cara? Eu tive uma empresa de venda de peças semijoia para missionários. Caraca, você faliu os missionários? Você dava dinheiro pra eles? Tipo, negócio.
O Aquino trabalhou nessa empresa, mano. Caraca! O Aquino, mano, Aquino, você é meu funcionário há muito tempo. Você é um ótimo funcionário. Gente, eu falei que esse podcast ia ser o melhor. Que ele tá aqui atrás. Eu falei que esse podcast ia ser épico. Cara, basicamente, eu sou de uma família de joalheiros, tá? Eu venho de uma tradição de joalheiros, meu pai era joalheiro. E eu descobri, na época, uma forma de produzir pulseiras com Zamaki, que é uma liga metálica, com banho de ouro, banho de ródio, ouro envelhecido. Sabe aquelas pulseiras? Sabe aqueles colar que todo mundo usava em 2016? Que era uns colar, tipo, com metal que parecia envelhecido. Tô ligado. E todo mundo achava o máximo. Alô, Wad. Todo mundo que era evangélico usava um desse, um negócio assim. Eu tenho vários desses, E o que eu falei, cara, e eu descobri que pra fazer uma parada dessa, na época a galera vendia esses colar por 50, 80 reais. Sabe quanto custava pra fazer um colar desse? 10, 15? Mano, custava 5 reais. Ô, louco. 6 reais. Ô, Aí eu louco. falei, mano, isso aqui é muito top. O que eu descobri? Que eu conseguia fazer uma pulseira para as pessoas usarem pelo custo de R$2,40, eu acho, e eu podia vender para os missionários venderem. Então o que eu fazia? Eu produzia tipo 100 pulseiras, tudo gospel, e vendia em lote pro missionário. O missionário me comprava 100 pulseiras e ele revendia. Então, ele comprava de mim por 5 reais e podia revender de 15 a 20 reais. Então, ele tinha um ROI de 3. Sucesso. Então, o que eu falei? Eu falei, cara, você vai estar toda hora em igreja, você vai estar toda hora em lugar, e ao invés de ficar pedindo dinheiro, vender a pulseira é uma ótima forma, e as pessoas pagam até mais. Sim. Tem gente que pagava 50 reais na pulseira como uma forma de ofertar. Então, eles me vendiam um lote de 500, e eu só vendia lote de 500, e eu tinha uma distribuição. E eu montei uma carteira e eu falei, cara, eu vou criar uma pool aqui. E, mano, a parada tinha muito potencial. Porque eu andava com uma galera missionária, fechei com 10 missionários, 15 missionários, 20 missionários, calculei com quanto tempo eles conseguiam dar vazão no produto, sistema de desconto. Foi incrível, até que o meu sócio, na época, pegou todo o dinheiro que a gente tinha, foi pra uma feira chamada Expo Cristã, queimou o caixa, porque na cabeça dele ele ia vender milhares de peças na Expo Cristã. Aí ele investiu mais de 100 mil reais pra estar lá e não voltou nenhum desses dinheiros. Legal, cara. E sabe quem era meu sócio? Quem? O meu pai. E meu pai me quebrou. E foi assim que eu perdi essa empresa. Eu podia ser tipo o Rinodê. Eu devia ser a Vivara. Eu tô aqui. Aqui, ó, se você é cristão e comprou alguma pulseira de um missionário, aí, ó, talvez você comprou alguma Foi a coisa minha. do Nick aí, ó. Nick, você começou fazendo pulseira de Jesus Cristo é o Senhor. Eu sou de Jesus. E agora você tá usando um relógio top, cara. Muito Parabéns, obrigado. Muito mano. obrigado. Muito bom. Olha onde nós chegou. Mano, posso falar a verdade? Aquela parada tinha muita chance Tinha de dar real? certo. Sabe quanto eu cheguei a ter de peça de circulação na rua? Quanto? Eu cheguei a ter 12 mil peças na rua. Que isso, bicho? Mano, 12 mil pulseiras. Era pro Brasil inteiro estar usando essas pulseiras. Não, eu boto fé de real nisso aí, cara. Que massa. Pois bem, tudo isso pra você saber aí, você que tá ouvindo a gente, você saber que, cara, até dar certo, foram muitas cicatrizes. Só pra você ter uma ideia de dimensões aqui, hoje na Organic a gente já tem 4 anos. Eu tenho que fazer as contas, mas eu creio que a gente deve estar chegando próximo do nosso 7º milhão faturado, algo assim ao longo de todo o histórico, né? Sem contar outros projetos de consultoria sua, consultorias minhas, né? Enfim, ou seja, a gente já faturou vários milhões, né? O Nick, através do Dunamis, você já tocou campanhas que faturaram milhões também, Mano, de eu uma série lembrei de de uma formas. coisa. Eu lembrei de uma O quê? coisa. Eu tenho a foto da época que eu vendi essas peças no meu Meu Instagram. Deus. E Busca isso aí. eu vou botar aqui pra você que tá assistindo pelo Isso, YouTube. no vídeo. Vai estar na tela. Você que não está assistindo pelo YouTube, depois vá no YouTube pra assistir, mas pode continuar falando. Beleza. Eu só queria interromper pra contar essa notícia. Incrível. Não, beleza, vamos colocar isso aqui. Então, assim, a gente já faturou muitos milhões. O Nick, com o Dunamis, já participou de campanhas gigantes. Eu, com a Caris, a gente já faturou mais de 50 milhões. Assim, uma coisa bem, bem grande. A gente já deu certo, de fato, assim. A gente é aquele 0,001% que, de fato, dá certo. Só que nossa trajetória não é linear e ela não é vazia de percalços, entendeu? Muito pelo contrário. E aí, a partir daqui, a gente vai, de fato, contar a história de como foi que a gente abriu o Organic. Porque, certamente, você que está ouvindo a gente, você deve estar, talvez, alguns estágios atrás. E, ao longo dessa história, você vai ver, cara, putz, calma lá, eu estou em algum desses pontos aqui. E você, quem sabe, vai se inspirar com isso e você vai ganhar repertório. Ou, pelo menos, você vai dar umas risadas, né? Porque a gente, Pelo menos. assim, a gente cometeu umas loucuras, né? Mano, Então, a gente gosta de errar. exatamente. Então, vamos lá, cara. Olha só. Vamos situar vocês aqui. O ano é 2021, tá? O ano é 2021. Nessa atual conjectura,
eu já estava trabalhando com a Caris, com infoprodução, já tinha feito aí uns 100 e tantos lançamentos nessa altura do campeonato. Já tinha faturado muitos milhões com a Caris, zero deles foram pro meu bolso, né? Tinha sócios, tem expert, um monte de coisa, né? O Nick, nessa altura do campeonato, já estava tocando uma série de campanhas com Dunamis. Já vinha do Descend em 2020, que foi gigante, uma série de Dunamis com... assim, só para eu ter uma ideia, lá em 2021, Nick, a sua equipe tinha quantas pessoas? Achei. Caraca. Mano, Nossa, era é peça. muito gospel. Mano, era muito peça. Calma lá, ó. Aqui, ó, vou fazer aqui, ó. Foi pra tela. Tá? Aí você coloca na tela na edição, tá? Caraca, velho. Mano, aqui, ó, tem 2016, mais uma. mano. Mano, tem mais uma. Aqui, ó. Mano, Caraca, irmão. Isso é o cheiro do evangélico. Caraca, não. Ô, velho, na moral, a gente tá descobrindo que basicamente a WAD te copiou. Foi isso, assim. Mano, resumidamente é isso. Lá Aí, na WAD. época que ninguém era ninguém, eu tava lá. Tá ligado? Mano, top demais. Caraca, sensacional. Pois bem, lá em 2021, Nick, 2021, primeiro semestre, você trabalhava na Big Wave, você prestava algumas consultorias por fora, então assim, você já tinha prestado consultorias pra, tipo, Casa Amarela, esse tipo de coisa, né? Você tinha quantas pessoas na sua equipe? Na minha equipe pessoal ou na... Não, na equipe da Big Wave, que você liderava. Eu dirigi a galera da parte de mídias em 2021. Eu devia estar liderando umas 10, 11 pessoas. E aí, Nick, tanto eu quanto você, a gente vivia uma vida que era assim, a gente trabalhava muito e ganhava pouco dinheiro. Acho que era um bom resumo, né? O Nick, obviamente, porque missionário, né? E missionário. Então, assim, pra quem sempre tem essa curiosidade, nossa, tudo no Dunamis é pago, Dunamiscom é pago, Descend é pago. Irmão, ninguém lá ganha dinheiro, posso te atestar. Tá Mas bom? é que as pessoas elas estão acostumadas a ver coisa ruim. É. Meu irmão, pra fazer coisa boa custa dinheiro. Você não Exato. consegue fazer coisa boa sem gastar. E eu te garanto, nenhuma dos mega eventos que você foi que a gente fez, eles deram lucro. Exato. Então, assim, o Nick trabalhava com uma equipe considerável lá, grandes campanhas e dinheiro no bolso, ele tinha que dar um jeito. É isso, tá? Tem que dar um jeito. E eu também tinha que dar um jeito. Eu faturava milhões, mas eu não tinha milhões. Então, você marcou seu casamento em 2021, eu marquei meu casamento em 2021 e agora, num passe de mágica, A gente tinha uma conta pra pagar. Exatamente. Então, acho que isso aqui é um bom ponto de partida, né, cara? Uma conta pra pagar. Nick. Eu já tinha feito curso. Em 2020, eu lancei um curso de mídias sociais com a Big Wave. E eu iniciei uma mentoria em 2020, que era... Ela não chamava Mentoria Organic. Eu não faço ideia de como ela chamava. Mas eu fazia uma mentoria de mídias sociais. Uma paradinha de ficar dando aula. Cobrava um ticket. Eu até tenho a página que a Bruna programou. Foi a Bruna que programou a página da minha primeira mentoria. Guerreira. No Wix. O Wix. Na época que tudo era mato, ela fez esse primeiro. Eu botei 10 pessoas num... Acho que eu não. Eu botei 20 pessoas num ticket de R$500. Fiz R$10 mil. E isso me carregou pela pandemia. Até a gente lançar o curso. Gravei o curso inteiro durante a pandemia. Escrevi Social Media Master. Social Media Master. Isso. Quem aí fez Social Media Master? Comenta aí. 6 anos atrás. Massa. Olha, o Alexandre fez. E aí eu tinha já, basicamente, uma trilha de conteúdo, que foi quando a gente se conheceu. Isso. Então, você tava alguns passos na minha frente. Eu tava. Eu não, eu tava ali, aventureiro total, né? E aí, cara, muita gente que é aluno nosso, muita gente que começa a empreender justamente porque ela chega nesse ponto que a vida dela precisa mudar de patamar. Pra gente, esse momento foi o casamento. Fala pra gente, Nick, o que você sentiu naquele momento. Como foi pra você, assim, essa mudança de patamar? Tipo assim, cara, eu tô num nível X. Cara, eu preciso virar um adulto premium agora, né? Eu já sou um adulto, agora eu preciso virar um adulto premium, né? Cara, eu acho que quando a gente se conheceu, a parada era... Eu já tinha feito uma grana com a educação, eu já tinha uma agência por fora da Big Wave, que era uma agência de consultoria. Sim. Então, eu já estava no momento, a gente já tinha testado fontes de renda. E aqui é importante essa parte do colar, porque, cara... Essa natureza empreendedora sempre foi uma parada que eu fiz. Eu sempre fiz isso. Desde meus 17 anos, eu pagava meu cursinho, porque eu criei um modelinho de aula para dar aula para a galera do cursinho para pagar meu cursinho. Caraca. Então, eu sempre fiz renda de outras maneiras, e isso é uma coisa importante, tá? Se você ainda não tem uma... Além de você vender, é importante desenvolver uma mentalidade empreendedora. É constantemente tentar achar maneiras de se virar e fazer dinheiro. Eu falei, cara... Temos um casamento. Eu não queria casar adquirindo dívida. Isso era uma parada pra mim que assim, eu não quero casar tendo que ficar pagando parcela depois. Eu quero casar pagando meu casamento, eu quero casar comprando um carro, eu quero casar pagando minha lua de mel, eu quero casar reformando minha casa. Que é o que as pessoas deveriam fazer, na verdade. Tipo assim, eu falei, cara,
Eu não quero ficar me preocupando depois de casar. Eu prefiro me lascar antes e ter paz quando eu estiver com a minha esposa do que me lascar depois. E se tornar um provedor também, que eu acho que é importante, né? Não é. E eu falei, cara, precisamos... Eu já tinha essa experiência de fazer grana. Isso tava num limbo, vamos dizer assim, de como a gente conseguiria aumentar o faturamento e papapá. E aí foi quando a gente se encontrou. E você falou assim, meu Deus, você deveria estar ganhando muito mais dinheiros com isso. Nós precisamos lançar um curso seu e fazer uma comunidade, que era uma parada que na época tava estourando Sim. por causa do Sobral. Exatamente. E a gente olhou e falou, cara, o cara tá fazendo uma comunidade, ninguém tá fazendo nada de social nessa época. Depois Quank explodiu, Riesser explodiu, mas ninguém tá fazendo nada de social. Então hoje, o que a automação tá sendo e inteligência artificial tá sendo pra essa época, redes sociais era pra aquela época. Todo mundo falava, ninguém era bom, não tinha nada sólido. Sim. E todo mundo tava desesperado pra comprar alguma coisa pra aprender a fazer de verdade. E aí você viu uma oportunidade e começou a tentar me convencer de Sim. que a gente deveria lançar alguma coisa. Total. Agora aqui, a gente se conheceu ali em abril, maio de 2021, em algum desses meses aí, né? E eu cheguei aqui justamente com aquela experiência de infoprodutos e tal, e aí eu vi que a gente tinha muito potencial ali, a gente começou a conversar. Porque o Vitor tava trabalhando numa Isso. agência que se chama Caris, que é uma agência fundada pela família dele, então ele tava lá dentro Sim. já com o seu irmão que já tá fazendo isso há mil Mil anos. anos. Meu irmão é o Marcos Dutra, caso você não conheça, joga no Instagram aí. E, tipo assim, na época, eles estavam botando um dos maiores lançamentos, eles estavam botando sempre na mesa. Sim. Os caras fizeram 40 milhões num ano. Então, numa época que ninguém... Não, 40 milhões em 2 anos, cara. Em 2 anos, desculpa. Então, tipo assim, cara, e naquela época, não tinha nem Pablo Marçal nessa época. Pablo Marçal tava aparecendo. Essa época que o Pablo Marçal tava vindo, assim, ele tava vindo com tudo. Ele tinha tava... acabado de começar a virar uma figura. Porque em Exatamente. 2019, ele tinha 80 mil seguidores em 2019. Calma lá. Foi quando eu Spoiler. conheci ele. Spoiler. Meus sócios conheceram o Pablo Marçal em 2019 e acharam ele meio maluco. Pensaram, mano, não vai dar em nada. Te juro. Não, eu conheci o Pablo Marçal em 2019 e eu lembro que eu falei pra ele, cara, você quer ajuda com as suas redes sociais? E olha lá a volta que o mundo dá. Pois é, Na né, época, velho? tipo, mano, cara não atropelou tinha geral, nada, velho. não tinha nada. Era 80 mil seguidores. Isso era Então. 2019, final de 2019. Beleza. E aí, assim, agora a gente tem esse problema. Eu também tinha que casar. Eu também tava passando pela mesma coisa que o Nick. E aqui o que é importante a gente ressaltar pra mim, pelo menos, né? É que quando chega a hora de você conseguir levantar dinheiro, você não vai conseguir levantar dinheiro do nada acertando uma bala de prata. Você não vai, assim, ó, você não vai estourar no milhão, assim, do nada. Não, não, não. Você vai ter que executar algo que é validado e que você vai conseguir entregar. Entende? Perfeito. Você não vai reinventar a roda. Entende? Então, assim, se você está acordando para a vida agora e você não tem skills, você não domina nenhum modelo de negócio, você não consegue prestar nenhum serviço que é validado, cara, de verdade você está atrasado, tá? E você tem que correr atrás o quanto antes, porque você não vai, do nada, acertar uma bala de prata. Isso daí é tipo o jogo do tigrinho versão empreendedorismo. É tipo assim, eu quero acertar uma coisinha só para ficar milionário como renda extra. Não, tipo, não, mano, isso não existe. Entendeu? Então, assim, a pergunta que você tem que se fazer aqui, se você está nesse ponto, é: quais skills eu tenho? Quais skills eu preciso desenvolver? Quais são os ambientes que eu consigo desenvolver esses skills? O Nick estava em vários desses ambientes. Pô, a Big Wave, com certeza, ele tava tocando trampo pra caramba lá, cara. Eu, através da A Caris gente já também. tinha feito um Descend, já, mano, em 2020, sabe quantas lives eu fiz em um ano? Quantas? 180 lives. Tá maluco, é uma live Tipo a cada assim, 2 live dias, produzida. mas- É, então assim, cara, eu tinha feito 100 e tantos lançamentos. Então assim, quando eu fui fazer um lançamento pra casar, eu não tava vivendo uma aventura. Ou, quer dizer, tava assim, virou uma aventura por outros fatores. Mas o modelo de negócio, eu dominava de trás pra frente e de frente pra trás. Eu faria ele no meu sonho, entendeu? Eu faria ele sonâmbulo, né? Então, cara, não tem atalho contra a incompetência, eu diria, né? Não tem, não tem. Se você é incompetente, cara, se você ficar milionário vai ser por um acidente cósmico. Não é porque você é bom, não, não, não. Então, o primeiro inimigo contra a sua prosperidade aí é a sua própria incompetência. Desenvolva skills. Aprenda com quem já faz. Vai servir de graça. Assim, ó, de verdade, ô Nick, quantas vezes você trabalhou de graça na sua vida? Há muitas. Muitas. Meu primeiro contrato de rede social em 2017 foi por R$100. Exato, você conta essa história, né? Putz, cara, é maluquice. Eu já trabalhei de graça a rodo, assim. Você vendia aula de cursinho, né? Aula de reforço para pagar o cursinho. Eu já cheguei a lavar carro e vender trufa na rua. Durou muito pouco porque eu não tinha disciplina bastante para isso. Essa é a verdade, mas já cheguei a fazer isso, entendeu? Então, assim, mole nunca fui, né? Então, assim, no final das contas, cara, você precisa desenvolver esse tipo de skill.
Você precisa. Então, se você tá nesse ponto, vai trabalhar, nem que seja de graça. Eu pagaria para trabalhar para caras melhores do que eu. Entende? Beleza. Aí, vamos lá. Eu tava numa situação que eu tinha que fechar o nick ainda, né? Tem algo legal que eu não sei se você lembra, que eu fiz contigo e que foi muito massa. Que, aliás, eu quero saber sua opinião, se você gostou ou não. Eu vi que o Nick tinha feito um lançamento de uns 3 meses do Social Media Master. E eu bati o olho na página de vendas e eu achei um monte de errinho. Eu falei, cara, essa página aqui podia ser melhor assim, assim, assado, não sei o quê. Rararara. Eu peguei o WhatsApp do Nick, eu tirei um monte de print e mandei uns 5, 6 minutos de áudio falando assim, Nick, muito legal, cara, que você lançou esse Social Media Master, cara, mas você conseguiria acertar isso, isso e isso. Esse ticket, por que você fizeram esse ticket? E se fosse um ticket tal, não sei o quê. Mandei um monte de insight que você nunca me respondeu. Ou melhor, você me respondeu, tipo assim, 1 mês depois, falando assim, mano, muito legal seus áudios, cara. Vamos conversar? Aí a gente foi conversar. Você lembra disso? Eu te respondi 1 mês depois. Sei lá, na sua cabeça deve ter sido 1 dia depois. Mas... Nossa, mas tem coisas que não mudam, né? Porque eu continuo respondendo as pessoas com latência de não. Não, é outra. A Bruna apareceu aqui falando que foi a página que ela fez. Não, sua Não, página não, você fez em foi essa, 2020. Isso é verdade. Mano, nossa, é verdade. O primeiro lançamento, que é esse daqui, eu fiz 10 mil reais, a Bruna fez a página, ela não colocou a data na página. Então as pessoas compraram e começaram. Quando é que começa? Quando é que vai acontecer? É, velho, Então, loucura. mas não, eu te respondi 1 mês depois. Cara, foi um bom tempo. Não sei se foi 1 mês, tô chutando mesmo. Tá mas bom. Foi bastante tempo. Mas a gente marcou uma conversa. A gente nunca tinha conversado antes. Nunca tinha conversado. Não sobre isso. A gente tinha conversado assim, meia dúzia de ideia. Né? Mas o ponto é, no final das contas, eu tive que ser notado pelo Nick. Então, tipo assim, eu tive que meter minha cara lá. E eu corri, assim, olhando pra trás, eu até faria de um jeito diferente, porque eu corri um sério risco de parecer um otário. Mas é um risco que se corre constantemente, né? Então, assim, se você quisesse ter me respondido dizendo assim, mano, você é mó arrogante, vai se catar, tá ligado? Seria válido. Ah, mas eu precisava ter um coração ofendido. Eu sou uma pessoa tratada, Exatamente, com caráter de exatamente. Jesus. Você tem Olha o lá. Espírito Santo dentro Coração de você. ensinável. Você tem os frutos do Espírito, né? Então você foi humilde, mas o ponto é, no final das contas, cara, eu chamei a atenção. Eu meti o louco, entendeu? Então, meto o louco, conscientemente. Pois bem, aí a gente marcou o lançamento. É verdade, foi uma boa abordagem. A gente marcou o lançamento finalmente, a gente foi lá, colocou o plano no ar. Acontece que a gente não tinha exatamente dinheiro, a gente não tinha muito budget. Verdade, a gente não tinha grana. A gente não tinha budget. A gente era um produto que não estava exatamente validado, por mais que a sua marca pessoal tivesse validado. A gente tinha que dar um jeito verdade. de dar um boom legal. Assim, a gente tinha que dar um jeito de O chegar resumo chegando. da ópera é: a gente não tinha dinheiro pra bater o número de leads necessário, nós precisávamos fazer com que as pessoas comparecessem na primeira live com antecedência. Qual foi a nossa ideia? Colocar uma fantasia de vaca no nick. E prometer pras pessoas que a gente estaria de vaca, só que precisava bater 1.000 pessoas ao vivo. Exatamente. E, mano, em 2021, eu tinha quantos seguidores na época? Cara, na época, uns 20 mil seguidores, qualquer coisa, assim. Mano, era eu pouca acho coisa que real. é verdade. É. Uns 20 mil seguidores, era pouca coisa. Mano, Era pouca coisa. mano, você botar 1.000 pessoas ao vivo, sendo que você não gastou nem 10 mil reais de tráfego. Não, aqui, ó, no lançamento inteiro a gente gastou 8. E foi, tipo assim, foi uns 5 mil pra captação, 3 mil pra carrinho aberto. Mano, a gente tá ligado? gastou a gente gastou 8 mil reais de tráfego e botou 1.000 pessoas ao vivo no YouTube. Mano, isso era lendário. Exatamente. Isso era lendário. E é assim, ó, mas só pra pessoa que tá em casa entender, essa ideia não foi completamente maluca, porque parece apelação. Você fala assim, vamos fantasiar de vaca. É tipo o Felipe Neto, na verdade o irmão do Felipe Neto lá tomando banho de Nutella, né? Parece apelação boba. Só que existe uma estratégia muito grande por trás disso. É a gente entender que o Nick, ele é muito bom de live. Você coloca uma câmera na sua frente, você fala bem. Você convence as pessoas e você tinha repertório. A gente estava se bancando nisso. A gente estava se bancando na sua marca pessoal. verdade. Eu era um Zé Ninguém naquela época. Eu não era um player, eu era só o cara por trás das câmeras. A gente estava se bancando na sua experiência como social media, etc e tal, né? Então, no final das contas, a gente entendeu assim, cara, nem que seja fantasiado de vaca, eu só preciso garantir que as pessoas param e ouçam o Nick. Se acontecer isso aí, vai dar certo. E aí batemos 1.000 pessoas. Pois bem, batemos 1.000 pessoas, né? E aí, assim... Isso virou uma coisa, na segunda live foi de médico, alguma coisa assim, a terceira foi de um pirata, uma parada assim, né? E aí a gente lança o Organic Club e quando a gente lança, uma coisa engraçada, no final das contas, a gente faturou 132 mil reais com esse lançamento todinho. É verdade. 132 mil reais. Eu lembro que com o último saque da Hotmart, eu terminei de pagar a mobília da minha casa. É verdade.
Tá ligado? Óbvio, a gente fez mais de 130. Não. Isso até fechar o caminho a gente recuperou depois. Tá ligado? Porque entrou, era R$ 1.000 e entraram 200 alunos. Não. A gente vendeu o primeiro por... A 697. Não. A gente vendeu o primeiro por 497 e aí com os juros não sei o que, deu 132 mil e foi um pouco mais de 200. Foi 200 e alguma coisa. Entendeu? O ponto é... Deu 200 foi depois da recuperação, então. Isso. Deu 200 e tantos, né? Deu 200 e tantos vendendo a R$600 ano. Tá ligado? E aí, cara, no final das contas, eu lembro, o último saque da Hotmart daquele lançamento pagou literalmente o final da minha mobília. E, obviamente, toda a cerimônia, e lua de mel, e etc e tal. Ou Caramba! seja, pra mim, pelo menos, pagou o meu casamento à risca. Assim, à E, risca. mano, quando é que a gente lançou? Porque eu acho que a gente lançou, tipo, um mês antes de eu casar. Não, a gente lançou um mês depois de você casar. Você casou na segunda semana de agosto, alguma coisa assim, né? E aí a gente lançou no dia 1 de setembro. Foi de 1 de setembro? Exatamente. E aí eu casava dia 10 de outubro. Eu sacava, só pra você saber, tá, gente? Em plataformas tipo Hotmart, muitas vezes é comum você sacar 30 dias depois. Eu saquei na semana do meu casamento. E você se casou quando? Dia 10 de outubro. Caramba. Ou seja, você casou em agosto, eu casei em outubro, a gente lançou no meio, tá ligado? Então, assim, no final das contas, o dinheiro chegou pra você logo após o casamento, pra mim chegou logo antes, entendeu? Que doideira. Agora aqui, vocês querem saber um fun fact? Saquei o dinheiro, o primeiro saque seria na semana do meu casamento, né? Depois, um mês depois, dia 1 de outubro, né? Deu pau no fluxo de caixa da outra empresa. Eu quase não consigo sacar. Da Caris. Loucura. Eu quase não consigo sacar, eu consegui sacar na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, meu casamento era domingo de manhã. E eu tendo que pagar literalmente o local. Caramba, que emocionante. A vida do crente é maluquice, irmão. Nossa, A vida do crente é maluquice. E a gente sempre viveu no limite. Não, sempre assim, sempre vivendo no limite e sempre o inimigo indo contra, mas Deus vai na frente, amigo, abrindo o caminho. Aí eu fui pra Austrália. Exatamente. Aí aqui, agora aqui, vamos lá. A partir daqui, Nick, a gente entra numa fase nova, porque assim, até aqui foi meio que uma aventura juntos, assim, é tipo um grande teste, né? Vamos fazer um lançamento, vamos ver no que vai dar. Se tivesse dado pau, a gente seguiria como amigos e é isso. É tipo, pô, cara, legal, foi legal trabalhar com você, vamos cada um seguir seu caminho, né? Mas deu mó bom. Deu legal. No final das contas, assim, muita coisa mudou, né? E assim, foi uma relação danada. Foi uma relação infinita. Nossa, assim, cara, eu virei noite praticamente, eu tive que fazer tudo. Isso era um ponto de verdade. A gente ralava, tipo, mano, como ninguém. A gente botava uma ideia. Essa ideia, por exemplo, desse lançamento, a gente, tipo assim, teve... Do nada. A gente não lançou a parada mega planejado. Mano, foi, tipo assim, 100% emocionante, loucura, doideira. E a gente virava a noite pra botar no ar. Eu tô pegando aqui a data... Eu não acho que foi setembro. Não, eu tenho certeza que foi setembro. Eu vou pegar exatamente Não, saca o dia da só. live. Olha só pra você ter ideia. Eu programei a página, eu fiz o tráfego. É verdade. Você era o programador de página. Eu programei a página, eu fiz o tráfego, eu fiz o WhatsApp, eu atendi gente no WhatsApp, eu disparei os e-mails, Mano, entendeu? você fez tudo. Eu meio que fiz tudo. Eu só não fiz o filmmaking. A gente contratou um filmmaker que a gente demitiu logo depois porque ele era muito geração Z. Aí, ó. Que data que foi aí? Aí só aparece há quanto tempo, né? Não aparece a data. 30 de agosto de 2021 foi a primeira. Saca só, 30 de agosto a primeira, 31 de agosto a segunda, 1 de setembro a terceira, que é o pitch. Cravei, tá? Caramba. Cravei, Ó, 1 de 1 de setembro. setembro foi o pitch, aí teve uma no dia 4, Que é de que a recuperação. gente fez, que é 2 de setembro. É isso aí, é cara. verdade. Cravei, tá? Cravei. Loucura, né? Então, Mano, aí assim, a partir disso, Nick, a gente chega no ponto que a gente tem que fazer com que essa nossa aventura vire uma empresa. Acho que isso aqui é um ponto de virada crucial para todo mundo. Beleza, isso aqui acontece inclusive muito com os nossos alunos, né? Eles entram no programa Organic para aprender a prestar serviço de marketing, para ter seus primeiros clientes, para sair do MEI. E a real é que muitos entram como aventureiros, né? O cara entra pensando assim, cara, vou ver se vai dar certo, e aí dá certo. Acontece que depois que dá certo, o que você faz? E aqui é um próximo ponto, porque aí você tem que conciliar as suas coisas de missão e etc., o seu tempo na Austrália, eu tenho que conciliar o meu outro trabalho. eu fui pra Austrália enfim, logo depois. Uma loucura, né? E aí aqui a gente foi muito desafiado em termos de margem, fluxo de caixa, equipe. Putz, a gente tinha que delegar muita coisa, a gente demorou um bom tempo até encaixar a equipe, a gente andou em ciclos muitos pontos, né? Esse daqui esse ponto de sair da aventura para virar uma empresa é complicado. Nick, quando a gente estava nessa fase de ter que começar a montar uma equipe, delegar coisas, você ter que delegar praticamente tudo, quais foram os desafios maiores para você? O que você entende que para você foi assim ponto-chave? Tá, a única forma de ganhar dinheiro consistentemente é fazendo boas contratações. E
por incrível que pareça, a primeira vez que eu fali foi por causa de uma funcionária. Olha aí. Que me deu um araqueto. O araqueto quando toca. Eu adquiri minha primeira dívida de 18 mil reais. Foi uma dívida pequenininha. Comparado aos problemas financeiros que você enfrenta. Hoje é depois de um tempo. boaça. Então, mano, quem me dera. 18 mil eu te dou risada. Quem me dera. E as minhas 2 outras primeiras contratações, que foi quando eu tinha, na época, agência de social media, foi um designer e um social media. Foi que eu ganhei 16 mil reais. E eu aprendi a contratar de verdade na Big Wave, que aí eu não era o responsável Sim. total, mas eu fazia as contratações. Sim. E eu fiz um time de 2 pessoas virar um time de 12 pessoas em um Não. ano. E lá na Big Wave também, você tinha a chance de ter caras mais sêniores que você que guiavam esse processo também. Com certeza. Você viu, por exemplo... Isso aqui é uma regra pra você, tá? Não tem como você acertar em negócio, não tem como você crescer sem ter alguém mais experiente como mentor. Ponto final. Você pode tentar por tentativa e erro? Pode. Vai ser burrice, perda de dinheiro e perda de tempo. Você vai se machucar. Você vai acabar passando um perrengue desnecessário, porque a coisa mais valiosa é alguém que já passou pelo processo só pra olhar e falar, faça assim, não faça assim. Mano, nada é mais valioso do que ter alguém que passou pelo processo e te dá o caminho das pedras. Nada. Então, tipo, isso é pra hard skill. Então você vai, sei lá, você é gestor de tráfego. Pega um gestor mais experiente, te ensina como fazer a gestão. Ele vai te explicar onde está o problema do pagamento. Ele vai te falar coisa, e isso aqui é importante. Curso gravado é legal, mas curso gravado não vai cobrir o detalhezinho que num espaço de tutoria e mentoria, você vai ter aquele comentário que ele te dá um insight. E geralmente, quando você chega num certo ponto onde você passa do faturamento básico, o que faz você ganhar muito dinheiro não é sistema e processo só. É os insights do processo. É fala assim com o cliente. É não faz isso, manda o e-mail dessa maneira, entra na reunião dessa maneira. Por quê? Porque são pequenas coisas que mudam muito o jogo. Hoje, por exemplo, no ponto que a gente está de negócio, não é uma nova tecnologia, é literalmente os microprocessos, a maneira de enxergar o business e como você transforma que muda muito. Então, o que você falou é perfeito. Saber alguém que já tinha contratado gente e explicar como contrata e me ensinar a fazer um processo de contratação e onboarding, obrigado, Denis, foi um Aqui, ó, diferencial. honra ao mestre. Obrigado, Denis. Eu não tive Gratidão. exatamente um Denis na minha vida, até porque, pra quem conhece o Denis, sabe que ele é muito fora da curva, assim, ele é um cara diferenciado. Não, mas você teve isso na cara, de certa maneira. Exatamente. Então, assim, eu tive isso na cara. Com o meu irmão, com o Felipe, eu ganhei muito repertório de marketing digital. Eu aprendi todas as formas possíveis de errar um lançamento. Então, assim, eu não tinha... É que no Dunamis e Big Wave, Denis, esse pessoal, eles têm esse viés muito de valorizar relação e liderança. Sim. Então, assim, cara, o Denis é um cara que tem um repertório de liderança amplo. Ele sabe a pergunta certa para fazer, ele consegue ler perfis muito bem. Esse processo de contratação, ele domina. Tanto é que quando eu fui no Big Wave Inside, vá se tiver a chance, a pergunta que eu fiz pro Denis foi uma pergunta sobre demissão e contratação, né? E ele me respondeu de maneira assim exímia, assim, você vê que ele dominava o processo, né? Então, certamente ele foi uma figura que te ensinou muito, né? E aí a gente tinha que montar uma equipe. A gente errou, inclusive, uma série de contratações. A gente contratou errado, teve que demitir. Cara, todos os primeiros social medias da Organic, eu tava falando isso, todos os primeiros social medias da Organic, eles foram muito ruins. A gente errou muita contratação. Se você erra a contratação, junte-se ao clube. A gente fez muito isso. Hoje a gente erra quase zero, assim, de verdade. Assim, as nossas últimas contratações, se a gente for pegar, assim, for comparar o nosso histórico. Não, muito melhor. Nossa, muito melhor. Tem nem comparação, assim. Não tem comparação. Tem outro ponto. Eu demorava pra demitir. O Vitor, ele queria fulminar as pessoas em questão de semanas. E eu falava, não, ela vai melhorar. Não, ó, Não, vai dar certo. Eu sou adepto. Não tem esperança. Eu sou adepto daquela ideia de que recursos humanos também é um funil. Entende? Então, tipo assim, às vezes, para você conseguir um funcionário bom, é só você contratar uns 10 e demitir 9. Sacou? Tipo assim, mano, eu quero contratar um funcionário bom. Beleza, cara. Assim, se você estiver disposto a queimar relacionamentos, queimar pontos, enfim, uma série de outras coisas que pra gente hoje é muito importante, cara, uma maneira de pelo menos isso é verdade. você... tipo assim, uma maneira de você pelo menos desenvolver casca é contrata 10, demite os 9 piores e fica com o melhor. É isso, Hunger Games. E querendo ou não, o processo de você contratar alguém errado, ele te ensina muito. Porque te ensina sobre time de conversa, transparência, a regra de ouro para qualquer gestor, evitar conversas difíceis só promove conversas mais difíceis ainda. Então a conversa difícil que eu não tiver essa semana, ela fica mais difícil na semana que vem. E na semana que vem ela fica mais difícil. E na outra semana ela fica mais difícil. Por quê? Porque eu tô só atrasando o inevitável. E esse tipo de coisa, alguém pode te ensinar. Mas você só vai conseguir aprender quando você viver
Aí você lembra que te ensinaram e fala, nossa, putz, já me falaram isso. Não, e aqui, ó, de verdade, algo que eu gostaria muito que tivesse me falado nessa fase é que nessa fase você não tem que se preocupar demais em treinar pessoas num nível tão profundo. Como assim? Porque de verdade você não é. Nesse ponto, você talvez não tenha um repertório de liderança tão amplo. Essa é a real. Se você for se preocupar demais em treinar a pessoa tão na unha, esse processo vai levar um tempo. De verdade, aqui eu colocaria uma ênfase maior no processo de seleção versus treinamento. Porque para todo o processo de RH é sempre um dilema entre seleção versus treinamento. Você pode selecionar melhor ou você pode treinar melhor. Você sempre quer fazer o melhor de ambos os casos. E se mas você é tem um difícil. time de até 20 pessoas, você não precisa de um RH, você consegue Não. ter conversa com todo mundo, você consegue conhecer todo mundo. A menos que você trabalhe em 3 lugares como eu, você consegue ter relacionamento com todo mundo. A partir de 30 pessoas, a parada começa a ficar um pouco mais complexa. Isso. E aí, assim, eu seria mais crica com questões de comportamento e não técnicas. Por exemplo, quando a gente, por exemplo, tinha lá uma função X que a gente tinha que preencher. Eu iria buscar a função X. Só que essa função X, pô, operar ela era até simples. Era muito mais fácil eu encontrar um cara que não fosse preguiçoso, não fosse indisciplinado, que eu poderia ensinar a técnica rápido, entendeu? Então, assim, eu gostaria muito de que se eu fosse voltar no tempo e falar com o Vitor, eu diria, cara, contrata 1000 vezes mais comportamento, disciplina, ética, profissionalismo, porque a técnica se ensina rápido, entendeu? Algo que... Isso daí Isso é algo que verdade, isso é verdade. Caráter e cultura é uma parada mais difícil de imprimir do que capacidade. É isso aí. É muito difícil você pegar um geração Z e fazer com que ele deixe de ser preguiçoso. É muito complicado. Mano, querer, isso é uma coisa que você não consegue ensinar pras pessoas. Você não consegue ensinar pra elas querer. Isso. Elas quererem é o que elas ou querem ou elas não querem. Você pode ensinar ela inteligência artificial, edição, tudo. Copy, você ensina tudo. Mas ensinar alguém a querer, você não consegue. Isso. E aí, entre trancos e barrancos, entre acertos e erros, entre contratações e demissões, no final das contas, a gente conseguiu montar uma equipe legal, cara. A gente conseguiu escalar a operação, a gente conseguiu colocar mais energia no programa Organic, mas aí a gente viu que a gente tinha que mudar um pouco o nosso produto. A gente tinha que dar um jeito de repensar o nosso processo de escala. A gente viu que o nosso ticket era muito baixo. O programa, o Organic Club, na época, ele ficou muito maçante, era muito conteúdo, muito vídeo, e a gente viu que o mercado estava... A pessoa não a gente fez um produto com 180 horas de aula. Sim. A pessoa que entrava não conseguia consumir tudo. De verdade. Porque era muita coisa. E aqui entra um insight engraçado sobre o mercado de educação online, tá? A vasta maioria das pessoas que compra curso online, de verdade, não consome, tipo, metade deles, né? Pelo contrário, hoje entende-se que um curso enxutinho é mais valioso do que um curso longo. Para que a pessoa consiga mudar de vida vendo 3 horas de aula e não vendo 100 horas de aula, entende? Então, o mercado inteiro de educação online, ele está, de fato, se solidificando como uma educação liberal. O que isso quer dizer? É uma educação que não é a educação tradicional. A educação tradicional, quanto mais horas lá, acredite, melhor. Porque você vai sair um cara mais bem informado. Então, por exemplo, você é professor na faculdade do Unamis, acredite, são várias horas lá. 380 horas, minha parte. 380 horas após. E acredite, é crucial. Se tivesse 600, acredite, vai ter alguém que ia gostar de ter 600 horas lá. Entende? Mas por mais que o cara compre num curso livre, por exemplo, num curso como a gente vendia, por mais que os 180 horas fizesse o cara comprar, era exatamente as 180 horas que fazia ele não assistir. Exato. Então até parece atraente. Mas o cara... O aluno não aprende nada, velho. Não vai consumir, né? Então a gente viu que a gente tinha que dar um jeito de fazer com que o nosso Acima ensino... de 30 horas é muito difícil que o cara assista. Exato. Isso aqui vale pro seu cliente também, tá? O seu cliente, de verdade, ele quer te pagar para que ele não tenha trabalho. Exato. Ele quer te pagar para ele poder chegar o mais próximo possível de te esquecer. É isso. Perfeito. Né? E aí a gente tinha que mudar isso. A gente, inclusive, tinha que dar um jeito, francamente, de ganhar mais dinheiro. Essa é a real. A gente chega num ponto que, para sustentar as nossas ambições, inclusive, né, a gente tem que ganhar mais dinheiro. A gente tinha que dar um jeito de vender caro, entre aspas, né? É. Então a gente tinha que dar uma guinada muito grande para resultado. E aqui isso aqui foi um ponto de virada importante para a gente, porque a real é que o Organic Club talvez seja o produto mais elaborado que a gente já fez, em termos de conteúdo. 100%. Tá. Nada é tão completo e elaborado quanto o Organic Club. Só que a gente teve que abrir mão dele. Exato. A gente teve que abrir mão dele. Na época, a gente falava só com social media. A gente teve que começar a parar de falar só com social media, começar a falar com outras pessoas, né? Então, a gente meio que teve que matar a vaca sagrada.
Entende? A gente teve que abrir mão daquilo que pra gente é legal e traz um orgulho. Pô, existe um orgulho mó da hora do Organic Club. A gente ralou pra caramba naquilo, entendeu? Com certeza. E a gente teve Ralou muito, mano. A gente teve que matar a vaca sagrada pra parar de falar de social media e começar a falar de aquilo que de fato move o ponteiro para os nossos alunos, que é gestão, liderança, empreendedorismo, vendas, entendeu? Aí aqui entra o programa Organic. E aí aqui você trouxe uma parada que mudou demais o jogo no programa Organic, que é aquela metodologia de agência boutique. Conta pra gente como é que foi você chegar nessa metodologia que de fato gera o resultado pro cliente. Aquela ideia do mamimá, aquela ideia de fato você fazer muito com pouco. Se você entrar no programa, a gente explica beabá do que é uma agência boutique, porque já era o que eu praticava. E eu sempre acreditei, se você vai pro mercado, tem algumas agências que elas funcionam no modelo da África aqui no Brasil, que é quem trouxe esse modelo de squad pro Brasil. A África é uma top 5 Brasil, agência número 1, ganhadora de vários Cannes, agência gigantesca. Quando eu falo da performance dela, você tem um modelo de negócio onde eu não tenho um time de 80 criativos atendendo todo mundo. O que eu faço eu tenho 5 criativos atendendo essa pasta e fazendo aqui a parte de mídia de uma Havaianas. E essas 5 pessoas fazendo mídia da Havaianas vão entregar melhores resultados do que os 80 criativos tentando distribuir flow. Ou seja, não é sobre volume, é sobre eficiência. E aí o que eu percebi? Eu falei, cara, atender mais do que 10 clientes é sempre um gargalo operacional. Então eu preciso fazer com que as pessoas aprendam a atender menos pessoas ganhando mais dinheiro. E foi assim que eu construí a minha agência. Então na época que eu atendia mercado de casamento, eu tinha, dentro do meu enxoval, eu tinha 6 clientes. Mas cada um dos clientes pagava 3 mil reais por mês. Então eu ganhava, no final do mês, 18 mil reais. Mas eu tinha 6 clientes só. Aí, olha só, os nossos alunos na época eram um pessoal que estava pegando contratos de R$ 1.000 mês para fazer um monte de coisa. E a listagem do trabalho era tipo assim, X posts, Y stories, tais redes sociais, entendeu? Acho que a grande mudança de paradigma aqui é que você para de vender serviço, você começa a vender uma projeção de resultado. Perfeito, é isso. E aqui o pulo do gato é justamente repertório estratégico. Ninguém paga por trabalho criativo, ninguém paga por volume de vídeo, de foto. Porque volume de foto e vídeo é muito barato. O que as pessoas pagam é pra você gerar resultado. Exato. Então ninguém quer que você fique, tipo, eu criei 100 Reels, e daí? O que interessa é quantos milhões de views esses Reels fizeram. Então se eu faço um Reels que dá 100 milhões, eu gero o mesmo resultado do que 100 Reels que me geram 100 milhões. Então é muito mais sobre eu conseguir eficiência com pouco trabalho, que é o conceito do Mamimá, máximo de lucro, mínimo de esforço, máximo de resultado, para conseguir chegar dentro do final. E qual é a sacada? Hoje, todo mundo no Brasil precisa de trabalho criativo. Então, todo pequeno negócio, todo médio negócio precisa de um gestor de tráfego, precisa de uma pessoa que vai fazer mídias sociais, alguém para cuidar de site, alguém para cuidar de e-mail. E o nível técnico de know-how do Brasil sobre isso é muito baixo. Então, todo mundo precisa, ninguém sabe fazer, e esse não é um mercado tão maduro ainda, que está começando a amadurecer. Tá começando a chegar num ponto de maturidade legal, tá começando a ter uma estrutura legal, antes nunca teve, nunca funcionou, ele sempre foi muito aquém. Então agora a parada tá começando a ganhar corpo. Exato. Então assim, se você tá ouvindo a gente e você entende que seu ticket é baixo, você não consegue cobrar o tanto quanto você gostaria, você não consegue ganhar tanto quanto você gostaria, de verdade, talvez só te falte repertório estratégico para o seu cliente ter muito dinheiro. Não tem esse negócio do cliente achar que se você cobrar 3, 4, 5 mil reais é caro. Não. É que você não consegue mostrar para ele por A mais B que ele vai ganhar muito mais, entende? É repertório estratégico. O seu cliente, no final das contas, ele precisa de resultado. Se você mostrar para ele que por A mais B ele vai chegar no resultado, ele te paga quanto for. É isso. Beleza. E aí, além disso, tem aquela questão também da gente trazer uma ênfase muito grande de vendas, né? Aí aqui entra o processo que a gente viveu com o Flávio, né? Na época, eu era muito cara do marketing, né? E franca, assim, é doido eu falar isso, cara, mas eu tinha um repertório razoável de marketing, assim, eu tinha uma experiência boa com marketing, mas de verdade, nunca foi minha praia não, mano. É algo que eu meio que tolerava, porque era o que estava ali, é o que Deus colocou na minha frente, vamos embora, né? Mas eu nunca brilhou meu olho. Eu sempre fui um cara que, mesmo com relação a marketing, eu sempre tive uma visão muito pragmática, assim, né? Eu sempre era o cara que batia mais as conversões do que, de fato, a parte criativa da coisa. Então, eu nunca... Tipo assim, sempre que eu tinha que escrever um criativo, o primeiro criativo sempre era um criativo óbvio, que eu chamo.
Então, tipo assim, vai lá, me dá uma ideia de um nicho. Fala um nicho. Nicho de beleza, estética, sobrancelha. Pigmentação de sobrancelha. Show, massa. O primeiro criativo que eu escreveria pra esse nicho seria assim: Olá, você quer fazer a sua sobrancelha? Tipo assim, é o anúncio mais óbvio possível, entendeu? Simples assim. Eu parto sempre do óbvio, né? Então, eu tinha esse viés com relação a marketing e eu não preciso ser um gênio pra entender que esse não é o melhor, né? E aí, cara, a gente conheceu o Flávio, a gente entrou numa mentoria do Flávio, a gente pagou um apartamento pra entrar, né, meu? E aí ele me desafiou a virar um vendedor. Aprendemos os 7 passos da venda, toda a mentalidade de vendas por trás. Flávio, ele tá falando do Flávio Augusto. É, o Flávio Augusto. De Tá? geração de valor. Exatamente, é o homem das vendas, né? E aí, cara, assim que eu comecei a executar e vi que deu muito resultado, a gente plugou isso no programa. E a gente começou a passar isso pra frente. E aí isso virou uma força muito grande dos nossos alunos, né? E a gente viu, cara, que não tem como, assim, de verdade, não tem como você como empreendedor, você ter a perspectiva de você ganhar bem, você, sabe, você ganhar dinheiro e tal, se você não se educar como vendedor. Entendeu? Não tem como. Mesmo o Nick, mesmo eu, antes da gente ter esse treinamento de vendas, a gente já fazia venda ativa, olho no olho, de uma maneira meio rudimentar, mas fazia, entendeu? No final das contas, a gente matava a bola no peito, entende? Não tem como. Acho que muita gente hoje tem uma aversão a isso, né? E se você ganha menos do que você gostaria, você tem uma aversão a vendas, sinto muito. Não tem um caminho para você chegar em 100, 200, 300, 500 mil, 1 milhão, se você não amar vendas, cara. Não vai dar. Pra gente isso foi algo que virou o jogo demais, né? Então esses pontos foram chave. Agora aqui, vamos falar agora de próximos passos, Nick. A gente já tem hoje uma comunidade forte. Esse processo que a gente explicou aqui nos últimos 20 minutos, a gente já rodou ele literalmente mais de 10 vezes. 20 minutos nada. Não. É só essa parte de escala. Ah, tá. Tá? A gente já rodou ele mais de 10 vezes. A gente está começando o programa orgânico número 9 agora, né? Já são literalmente milhares de pessoas que passaram por ele. Ou seja, a gente está chegando, somando Organic Club, programa orgânico. Ah, mais de 2 mil. Se somar o Organic Club é mais de 2 mil. Mais de 2 mil, a gente deve estar abrindo em 2.500 por aí. Então, assim, a gente já tem uma comunidade forte, a gente tem uma marca considerável, a coisa deu certo. Agora a gente precisa pensar em próximos passos. Como a gente segue isso aqui andando, o que você vê que são pontos chaves pra gente aqui dos próximos desafios? Cara, eu acho que o principal desafio agora, quando você tá começando a escalar a parada e você que tá num momento talvez de construir seu pequeno, médio negócio, é que você começa a perceber que você precisa variar fontes de renda. E essa é a sacada. Ah, eu tenho um produto. Quando você escala de verdade, você não consegue vender uma única coisa, tá? Você não consegue fazer muito dinheiro por muito tempo com uma única coisa. Ah, não, mas tem aqueles caras que eles tinham uma loja de conveniência. Mas o que você está esquecendo é que eles mudam os produtos que vendem da loja. Então é sempre uma cabeça, depois você escala, de múltiplas formas de multiple streams, né? Você tem muitos canais de aquisição, muitos canais de venda. E uma sacada que é uma sacada que a gente tem cada vez mais conversado sobre, é você cada vez mais verticalizar e horizontalizar o processo de venda para a pessoa que está vendendo. O que isso quer dizer? Vender mais coisas para a mesma pessoa e não apenas vender uma única vez para uma pessoa. Isso aqui é regra do onboarding eficiente, é CAC só fica mais caro, CAC nunca fica mais barato, CAC é custo de aquisição do cliente. Então, se eu vendo uma única vez para alguém, eu tenho uma limitação. Então, eu sempre tenho que aprender como é que eu crio contratos de recorrência e escalabilidade para esses contratos ter coisas que são horizontais. Por exemplo, você fechou um social media. Eu consigo fazer coberturas para esse cara? Eu consigo fazer gravações em locos de vídeo? Eu consigo fazer ensaio fotográfico? Como é que eu adiciono novos custos e novas formas de renda dentro dos contratos já existentes para conseguir criar outras oportunidades? Cara, concordo plenamente. É precisamente isso. Acho que uma boa maneira de sintetizar isso que você acabou de falar é ecossistema. Ecossistema. Então, antes a palavra de regra era produto. Beleza, temos um produto. O negócio é você criar um ecossistema ao redor de um produto muito forte. Então, as pessoas entram por um ponto, mas depois elas vivem, né? É aquela velha frase, eu não quero ganhar o dinheiro do meu cliente hoje, eu quero ele sempre. É isso. Né? Então, assim, é você fazer a pergunta assim, aonde mais o meu cliente está gastando dinheiro? Perfeito. O meu cliente, ele paga quem, além de mim? Por que ele não paga para mim? Né? Por exemplo, então, se você presta serviço de marketing, por que não plugar uma série de outros serviços? O seu cliente provavelmente subcontrata uma série de outras coisas, né? Então, essa é uma parada. Agora, outra coisa também, Nick, que pra gente certamente está sendo um desafio pra caramba, isso daqui é um desafiador pra qualquer empreendedor, é a boa e velha
Consistência. Ah, com certeza. Consistência. Porque, assim, a gente sabe que, estatisticamente, mais empresas vão à falência do que dão certo. Essa é a estatística. 80% vai à falência nos primeiros 2 anos, depois disso, e por aí vai, né? E, obviamente, empreender no Brasil é maluquice. Então, assim, o que a gente mais está ouvindo de todo mundo em 2025 é que, cara, 2025 tá difícil, não sei o quê, o Brasil, pô, complicado, pá. E é verdade, tá difícil. Francamente, algum dia não esteve difícil? É isso aí. Entende? Algum dia não esteve difícil? Cara, consistência sempre vai ser um desafio, né? E pra gente é um desafio hoje, com certeza. Porque o cenário vai sempre, assim, ó, externamente sempre vai ser uma guerra. Não vai chegar, assim, ó, de verdade, não vai chegar um ponto, talvez, assim, eu gostaria que chegasse, mas não vai chegar um ponto onde, de fato, empreender no Brasil vai ser de boa. Não. Não, assim, ó, de fato, não é para qualquer um. Então, a gente está chegando naquele ponto, como empresa, que a gente está se dando conta que, de fato, concorrentes nossos irão falir. Entende? E a gente, se dormir no ponto, vai de arrasta. Sacou? Porque isso aqui, mano, this is Brazil. Sacou? E aí você talvez vai ter que colocar mais esforço, você vai ter que ser mais crica com tudo, você vai ter que caçar pelo em ovo, você vai ter que ser extremamente criativo, entendeu? Pra virar o jogo rápido e não ficar insistindo em coisa que já deu errado, né? Pra garantir que aquilo que deu certo segue dando certo. Porque aquilo que deu certo vai seguir dando certo, só que nunca do mesmo jeito. Perfeito. Né? Acho que esse pra gente é de fato um enorme desafio. Consistência e ecossistema. Caraca, esse episódio foi top. Eu gosto, você termina de falar e você se elogia. Caraca, eu quero ter a sua confiança quando eu crescer. Mano, sem falsa modéstia. Esse episódio foi... Mano, você foi muito bem, Nick. Parabéns, obrigado. Mano, obrigado. Cara, parabéns pra você, tá? Toda vez que você me elogia, eu ganho umas 2 semanas assim, de alegria. É isso aí, porque eu me cara. sinto muito competente. Pô, cara, foi muito massa. Assim, nesse episódio a gente foi pra vários lugares, mas eu creio que saiu muito insight legal pra quem Mas tá eu vendo. espero que tenha sido útil pra você. Nos mande se foi útil pra você, compartilha esse episódio. Ah, semana que vem eu posso falar que tem mais, né? Com porque certeza, a gente tá gravando pode mais de falar. um. Mas não sei se na outra semana vai ter, porque isso depende do Orquino. É isso aí. E o Orquino trabalha bem, trabalha muito bem, A gente mas arregaça o Orquino. pra gravar episódio, não. Meu isso Deus não do é céu. algo... Não, mas a gente vai seguir, a gente vai ser consistente Uau! com o programa orgânico. Nem que a gente grave no celular, É isso numa aí. padaria. Não, Nossa, calma que lá, horror. não, calma lá, vamos não, a gente fazer vai fazer isso não. Tá bom? Então, assim, vamos lá. Uma frase pra gente se despedir, Nicolau. Mano, diante de Deus, Eu que te a peguei. frase que veio na minha cabeça foi água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Cara, extremamente tem uma sabedoria Cara, profunda por mano, trás disso de aí, tá? verdade, essa foi a primeira frase que veio na minha cabeça e eu travei. Eu falei, não é essa, não é essa. Não, mas tem uma sabedoria Mas essa é a profunda. frase que eu te deixo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, persista. É isso aí, cara. Aqui, a minha frase é: se tá tudo dando errado, pra gente também deu errado um dia, cara. É nóis. Deus te abençoe e te guarde. E lembre onde. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.